Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar, vamos ler, pensar, estudar sobre uma passagem do Evangelho que se encontra no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao 45. Trata-se da oração de Jesus no Getsêmani, quando ele ainda está para ser entregue, para ser preso e posteriormente crucificado. É uma passagem de várias lições, inúmeras, infinitas lições, que nós vamos abranger somente alguns pontos em poucos minutos, mas que será de grande valia para a nossa vida cristã, para que possamos entender melhor os evangelhos e ter alegria no Senhor. Amém? Amém. Evangelho de Mateus 26, do 36 ao 35. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Essa passagem escrita no Evangelho de Mateus nos conta que Jesus estava para ser entregue, traído por Judas, entregue para as autoridades de Israel e posteriormente para ser julgado por Pôncio Pilatos e crucificado e morto. Mas essa passagem nos conta que Jesus, antes disso, foi orar. Chamou 3 de seus discípulos e se retirou para orar. E Jesus nos faz uma declaração que, na verdade, é mais uma forma, e realmente ele estava sentindo isso, o que ele narra, ele diz assim: estou numa tristeza, sinto uma tristeza mortal, ou uma tristeza profunda, ou uma grande tristeza. E isso, quando nós lemos, muitas vezes não conseguimos entender a profundidade das declarações de Jesus. Por quê? Porque a tristeza nos consome, a tristeza não nos parece certa para aqueles que seguem a Deus. A tristeza nos parece uma coisa assim fora do contexto daqueles que servem a Deus. Nós todos almejamos uma vida sem tristezas, sem problemas, uma vida de alegria, de realizações. Mas o que esquecemos é que estamos no mundo, e no mundo, Jesus afirma, no mundo tereis aflições. E mesmo Jesus, sendo o próprio Jesus, o Deus conosco, sendo ele puro, justo e profundamente bom, não tendo nenhuma mácula, nenhum pecado, Jesus vai passar por uma situação extremamente difícil e dolorosa, extremamente injusta, extremamente trevosa, extremamente terrível. Mas Jesus vai orar para Deus. O coração dele está consumido pela tristeza. Ele está numa tristeza, como diz o texto, numa tristeza mortal. Nós podemos entender que esse termo nos diz que é uma tristeza que nos parece uma morte, uma tristeza profunda, uma tristeza doída,
uma tristeza realmente pesada. Nós nem temos sinônimos que possam passar assim esse sentimento tão profundo, tão terrível, essa tristeza tão profunda. Mas o que Jesus está sentindo e o que ele faz? Primeiro, ele leva com ele 3 apóstolos e se retira para orar. Então, Jesus enfrenta a tristeza falando com Deus, orando a Deus, não reclamando, não tendo argumentos, mas orando a Deus. Senhor, afasta de mim esse cálice. O cálice era uma figura dizendo: Senhor, se possível, eu não quero passar por essa situação extremamente terrível que se aproxima e que eu terei que passar. Pela vontade de Jesus, como homem, ele não gostaria, ele não queria passar, mas ele ora assim para Deus: Senhor, porém, não faça-se a minha vontade, a vontade dele como homem, mas faça-se a tua vontade, faça-se na vida de Jesus, como um homem, a vontade de Deus. Olha que lição profunda, que lição que Jesus quer nos transmitir. Quando temos os problemas, quando temos decepções, e muitas vezes nós sabemos que temos uma vida aos pés de Deus, muitas vezes nós sabemos que procuramos agir corretamente, procuramos fazer o melhor de nós, e mesmo assim os problemas vêm, as decepções, as frustrações, e isso nos causa uma tristeza profunda, uma tristeza doída. E o que nós fazemos? Às vezes nos revoltamos, muitas vezes pensamos assim: o que adianta servir a Deus? Porque muitas pessoas não ligam para Deus e parecem ter uma vida tão boa, e eu sirvo e tenho tantos problemas, e essa tristeza e essas desilusões, uma tristeza que às vezes nós gostaríamos de nem estar aqui na terra, nem estar vivos, né? Muitos cristãos, muitos servos de Deus, muitas pessoas que vivem aos pés de Deus, aos pés de Jesus, passam por situações assim. Mas nós nos esquecemos que a vontade de Deus e a soberania de Deus está sobre as nossas vidas. Então, pensemos assim, que muitas vezes nós não sabemos o que Deus pretende com isso, mas temos que confiar que, em qualquer situação, Deus está conosco. E como devemos orar? Senhor, eu não gostaria de passar por esse problema, mas não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Porque muitos problemas que nós passamos são para que nós possamos entender melhor os valores do reino de Deus. As nossas tristezas, Deus um dia vai transformá-las em alegria, vai transformá-las em luz. As nossas trevas, essas trevas de tristeza, de angústia, serão transformadas numa luz. Mas nós temos que entender uma coisa: muitas vezes é a vontade de Deus para que nós passemos por situações, porque Deus conhece as nossas necessidades de aprender, de valorizar, de entender as coisas do reino de Deus. Mas tenhamos a certeza que Deus não nos abandona. Servir a Deus é sempre importante, mesmo que aos olhos humanos estejamos assim, vamos dizer assim, passando por situações até humilhantes. Não vamos abaixar a cabeça, confiemos em Deus, porque Deus com certeza nos guarda, nos auxilia, e nem quando dormimos ele nos abandona. Estamos sempre seguros na mão deles. Mas quando nós passamos tristezas e problemas, o que Jesus nos ensina? Vamos orar. E Jesus repete a oração mais que uma vez. Ele repete 3 vezes a oração, onde ele clama exatamente igual a Deus. Por quê? Porque é preciso persistir na presença de Deus. É preciso entender a soberania de Deus, mas não é pecado falar com Deus dos nossos problemas. Não é pecado, devemos abrir o nosso coração a Deus.
Bem, e nessa passagem em que Jesus está triste, ele orando uma vez, ele retorna aos discípulos e eles estão dormindo. E Jesus os chama e diz: vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Quantas vezes nós também estamos dormindo espiritualmente? Não entendemos os desígnios de Deus em nossas vidas. Fraquejamos nas primeiras dificuldades. Por quê? Se a vida realmente é uma luta constante. O nosso cansaço, o nosso sono espiritual, ele precisa ser vencido. Não podemos dormir espiritualmente. A vida vai passando e o nosso lado espiritual, a nossa convivência com Deus, ela não pode esfriar. Nós não podemos dormir. Existem horas em que precisamos estar vigilantes, orando, clamando a Deus. Não podemos deixar o cansaço nos vencer, porque é uma luta e nós não podemos achar que tudo é fácil. Nós não podemos imitar os apóstolos que se deixaram vencer pelo sono todas as vezes que Jesus voltou. Então aprendamos isso, não tenhamos o sono espiritual, o sono das coisas de Deus, estejamos sempre alertas, clamando. Se não vermos a vitória como gostaríamos, continuemos lutando. Por quê? Porque Deus honrará a nossa fé. Deus nos fará que entendamos os seus caminhos. E muitas bênçãos e muitas realizações do reino de Deus virão através do nosso esforço, do esforço de cada pessoa que persiste no Evangelho de Jesus, que confia nele, que entende o propósito da vida, mas nunca perde a sua esperança em Jesus. Não podemos não entender tudo agora, mas entenderemos mais tarde. Essa é uma lição muito profunda, existem outras lições nessa passagem que não temos como abranger, não temos como tempo e nem como abranger agora. Mas essa profundidade dessa passagem em que Jesus afirma que a nossa carne é fraca, mas que o espírito é forte. E precisamos viver, enfrentar as coisas com o nosso espírito, juntos com Jesus, segurando a mão de Jesus, confiando na soberania de Deus que nunca nos abandona. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Nós ficamos uns dias sem gravar, mas agora pretendemos continuar gravando um vídeo por semana. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque é muito importante que nós nos alimentemos da palavra de Deus, para que, como o Alexandre pregou, né, como ele ensinou agora, como tem no versículo, a nossa carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse dia, por essa semana, Senhor, que começa hoje. Pedimos ao Deus que abençoe todos que estão ouvindo, todos os familiares dessa pessoa, que essas pessoas que estão ouvindo possam, Senhor, ser fortalecidas, não desanimar, continuar clamando, orando, que nós possamos a cada dia mais nos apegarmos a Ti, porque nós temos certeza que o Senhor está sempre conosco, ouvindo as nossas orações, Pai. Pedimos a Sua bênção, pedimos que abençoe o nosso país, o mundo, nessa situação que estamos vivendo em 2020, para que ninguém perca a fé, mas que continue colocando todos os problemas, dificuldades diante de Ti, porque o Senhor está sempre cuidando da gente. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, vamos continuar perseverando na fé, orando e clamando. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Tchau.